Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel, estamos aqui novamente para mais um Papo de Governança. Hoje eu estou aqui com o Stefano Dedini. O Stefano ele é diretor executivo da Page Group e também membro do Conselho de Administração, além de membro de uma empresa familiar. Tudo bem, Stefano? Tudo bem, Maurício? Prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço, é um prazer é todo meu. Bom, hoje vamos bater um papo porque né, a gente teve uma conversa preliminar aqui, foi bem interessante o fato, né, de como a tua experiência, tua vivência como membro de uma empresa familiar traz alguns reflexos positivos nas tuas atividades hoje dentro da Page Group, né? Como que você enxerga hoje que essa tua vivência te trouxe esse benefício, essa vantagem, né? Na forma, inclusive, de comunicação, né? Entre os executivos e as famílias empresárias. Bom, primeiro assim, né, eu tive a sorte, né, a beleza, enfim, de nascer dentro de uma família que o tema empresa se confundia com o almoço de domingo, né? Então isso sempre me fez parte da minha vida, fez parte da minha estrutura, né, e de como eu fui me desenvolvendo até como profissional. Então, quando eu entrei na Page como executivo, né, esse tema ele aos poucos foi me caindo um pouco no meu colo. Ao mesmo tempo, eu fui descobrindo que certas coisas que para mim eram óbvias e que coisas que eu vivia no dia a dia que na verdade não eram óbvias e que eram grandes questões, né? Enfim, então eu fui ganhando um pouco de maturidade dentro desse contexto. Em paralelo a isso, como consultor, né, a beleza de ser consultor e todo mundo que presta serviços profissionais, como é o teu caso, né, como advogado, é a gente ver vários cases, né? Então, falar com vários clientes, com perfis diferentes de empresas, famílias diferentes. Então, isso tudo foi compondo um pouco a minha visão de como tudo isso funciona. E naturalmente eu fui ganhando esse papel aí de ser muito um dos embaixadores, né, desse tipo de tema de famílias empresárias, de governança e etc. para a Page. O que é uma situação bastante interessante porque eu tenho vários prismas, né, dentro disso tudo. Eu tenho de um lado eu como executivo da Page, de outro lado eu tenho eu como acionista, né, de uma empresa de controle familiar. Do outro lado tem a minha visão de consultor que presta serviços para empresas de controle familiar. Então eu acho que eu tenho sem querer, né, eu tenho uma condição onde eu consigo ver esferas que nem todo mundo consegue ver. Né? Então eu sempre tento, de alguma forma, ser um tradutor do que é esse contexto de mercado para um e para outro. Então, ora, eu visto a roupinha de acionista, hora eu visto a roupinha de executivo, hora eu visto a roupinha de consultor, e assim eu consigo pegar um pouquinho desses contextos aí e toda a intersecção de todas as complexidades aí que envolvem esses papéis. Isso é muito legal, né, Stefano? Porque, bom, vou te chamar de Dedini, né? Acho que o Fique Dedini à é vontade. teu codinome, né? Que o pessoal te Codinome, chama aí codinome. na empresa. Então, Dedini, eu acho isso muito legal porque no fim do dia a comunicação é sempre a chave para tudo, né? Eu vejo que é a origem de todos os males e também é a solução de todos os problemas. Agora, isso casa muito também com o que eu venho falando muito aqui nesse podcast também, que a governança não é só para companhias abertas, né, companhias de capital aberto, é para todo tipo de empresa, mesmo as médias, empresas familiares. E quando você está num processo de governança, de melhoria da governança corporativa, né, de melhoria da governança familiar também, a gente necessariamente tem que passar por essa parte da comunicação, né, por esse tema de comunicação. E muitas vezes comunicação justamente nesses momentos em que você acaba vivenciando, né, que você tem lá os executivos que são membros da família empresária e precisam se comunicar melhor com os outros membros da família que não são executivos, e tem aquelas famílias empresárias que não tem ninguém para suceder, né, para assumir uma posição de gestão, e que esses executivos de mercado muitas vezes não têm experiência, ou têm já uma experiência pretérita em empresas familiares, ou tiveram toda a sua carreira em grandes
companhias não familiares estão habituados a um outro tipo de comunicação, né? Quais são os principais, você consegue citar assim os principais desafios que você enxerga nessa comunicação entre executivos e não executivos? Consigo, assim. Eu acho que o primeiro ponto é entender um pouquinho do background, né? Do que vem antes do cargo, né? Então, é aquela velha história, né? Dentro da empresa familiar, a gente tem o executivo não acionista, o acionista executivo e o acionista não executivo. Né? Essas três pessoas elas já têm um prisma diferente sobre certos aspectos. Então, por exemplo, o acionista executivo está lá olhando, enfim, todo o balanço da companhia, vendo lucratividade, etc. Está pensando em investimento, está pensando em o que construir, em o que vai ser a empresa daqui X anos, etc. Isso não quer dizer que o acionista que não é executivo tem a mesma opinião. Talvez na vida dele faz mais sentido ele receber um dividendo, porque ele, enfim, tem um projeto pessoal que ele quer investir e etc. Então só isso já começa a gerar algumas nuances. Da mesma forma, o executivo pode estar olhando e falando assim: nossa, isso aqui é do melhor interesse da companhia. Mas isso não necessariamente quer dizer que é do melhor interesse do acionista, porque o acionista tem uma agenda dele, coisas que ele quer fazer na pessoa física. Então, tudo isso gera um ruído, né, de comunicação. Então, muitas das vezes, até pela estrutura e o equilíbrio, entre aspas, criado para que a empresa seja funcional, essas agendas elas operam no bastidor. Né? Então não fica muito claro o que é o interesse de todos e como articular isso de alguma forma. Né? Então eu sempre falo isso para o executivo que quer entrar dentro desse contexto, que ele precisa entender essa dinâmica, que ele precisa não subestimar esse contexto. Você pode ter uma pessoa com um background super bom, um executivo altamente eficiente, com resultados muito bons e etc. Trilhou a vida toda, por exemplo, em uma empresa multinacional, e ele cai num contexto como esse, ele não consegue fazer a interpretação de tudo isso, e por mais técnico e eficiente que ele seja, ele não consegue fazer esse fluxo de fato acontecer. Então eu falo que para trabalhar dentro desse universo, você precisa entender muito mais de psicologia e de pessoas e de vontades e do porquê das coisas do que de fato o aspecto técnico num primeiro momento. Né? Então, toda vez que uma empresa quer contratar um executivo que não conhece dentro desse contexto, o meu trabalho é aculturar a empresa para recepcionar esse executivo e a relação funcionar. Do mesmo lado, quando tem um executivo que conhece, eu já consigo fazer um approach mais rápido. Então, eu acho que o mais importante é o que a gente chama aqui de sensibilização. Né? Todos os entes dessa relação, eles têm que ter a sensibilização do que é o background daquela outra pessoa, do porquê, que interesses orbitam aquela pessoa. Porque dessa forma o match funciona muito melhor. Né? Então eu sempre comento isso, né? O processo de recrutamento, por exemplo, para um executivo de uma empresa familiar, ele 20% do tempo, de fato, fazer o processo seletivo, achar o melhor profissional e tal. 80% do tempo é balizar todo mundo, colocar todo mundo na mesma página, entender quais são as agendas que não estão sendo ditas, o que é o caminho e como orbitar isso para que lá na frente o meu cliente ele tenha sucesso. Porque eu falo, o bom headhunter, né, o bom consultor, ele não é aquele que acerta na contratação, ele é aquele que aumenta o resultado da companhia. Então, assim, não adianta eu fazer uma posição, um executivo é contratado por uma empresa familiar, por acionistas, e aquela pessoa funciona, ela fica lá durante alguns anos, mas a empresa não evolui. Né? Essa empresa não vai me contratar de novo. Né? Então, para que o sucesso aconteça, essa articulação, esse entendimento de todo mundo, ele é super importante. E para fazer isso, tem que conhecer um pouco desse ecossistema, tem que conhecer um pouquinho dessas nuances, interpretar, saber ler esse ambiente, né, para que, enfim, as coisas fiquem azeitadas e funcionem de fato. Vou te fazer uma pergunta que talvez seja meio complicada aí de ser respondida, mas o que que é mais desafiador? É realmente você fazer a família empresária entender né, a cabeça do executivo não familiar? Ou é o oposto, fazer o executivo de mercado
conseguir compreender os interesses do acionista familiar? Olha, os dois têm suas complexidades e aí vai depender um pouco de onde vem. Então, por exemplo, se você tem uma família que já teve, enfim, membros daquela família que trabalharam em multinacional, que conhecem a dinâmica da multinacional, etc., é mais fácil para eles entenderem como a cabeça daquele executivo funciona e talvez eles vão ter até um pouco mais de habilidade de conectar as coisas, de falar, olha, lembra que você fazia isso aqui lá, aqui tem essa outra pegada, tem esse outro perfil e tal. Por outro lado, você tem situações onde alguns clientes que eu vou, em que basicamente é a família, tem algumas pessoas que começaram a trabalhar ali e tal, mas eles nunca tiveram um executivo que veio de um ambiente super organizado, super estruturado, com processos, compliance e etc. Então aí é muito mais, é um trabalho muito mais complexo, né, de mostrar para eles esse universo, aonde eles querem chegar e tal. Eu sempre falo que para o sucesso do processo seletivo, ou para o sucesso de uma sucessão, ou coisas desse tipo, eu acho que precisa estar claro para todo mundo aonde estamos, para onde vamos e como vamos. Né? Então todo esse fluxo ele faz toda a diferença. Porque não adianta, por exemplo, você, assim, nós aqui que vamos nos chamar de estudiosos da governança. A gente vai lá, a gente entende boas práticas, a gente entende o que é o mundo perfeito dentro do universo de governança, o que a gente acha que tem para fazer e etc. Mas isso não basta. A gente tem que conectar isso aqui com um faseamento de como isso vai ser implementado, quando vai ser implementado, o que isso tem de valor para o acionista, para a sucessão dele, para o futuro dele. Então tem todo um trabalho, né, de construção, step by step ali, disso tudo, que dependendo do nível de maturidade da empresa, assim, você tem um trabalho grande. Mas eu te diria que pelo nível, assim, é curioso, o Brasil vive uma mudança de geracional, né? Então a gente tem muitos hoje muitas gerações assumindo, né? Então, sei lá, aquela empresa que estava na primeira, segunda geração, indo para a terceira, eventualmente para a quarta e tal. E aí, quando você vem com essa galera que, enfim, está entrando um pouco nessa figura, e em geral são pessoas que já tiveram exposição, vamos dizer assim, a um ambiente mais de empresas um pouco mais estruturadas, que já tiveram, por exemplo, oportunidade de estudar sobre governança, que fizeram um pouco desse caminho, e mesmo o acionista ou o fundador lá de trás, as gerações mais antigas, já também foram expostos a esse tipo de tema. Então, hoje, eu diria que existe uma maturidade muito grande para se entender e se preparar esse ambiente para o executivo chegar lá. Né? Coisa que há anos atrás, por exemplo, era um pouco mais difícil. Era um pouco menos comum falar sobre tudo isso. Então, para te dar um exemplo, hoje existe um volume de posições em empresas nacionais fazendo um processo, seja de profissionalização, seja de implementação de governança, implementação de conselho e afins. Hoje esse volume ele é consideravelmente maior, por exemplo, do que as empresas multinacionais que hoje vivem um cenário global um pouco mais complexo. Então essas empresas nacionais elas estão ganhando muita maturidade organizacional. Então isso é muito legal. Legal. E, Dedini, me fala uma coisa, assim, quando então você falou, né, do processo de headhunting e do processo de aculturamento, né, que você tem, então, o aculturamento acaba demandando muito mais esforço e imagino que tempo também. Esse, quanto tempo que demora, né, mais ou menos, para que se construa essa confiança? Essa confiança, eu estou aqui pensando no seguinte cenário, tá, para tentar ilustrar melhor a minha pergunta. Família empresária sempre teve né, sua gestão com alguém da família. Então, primeira vez que vai trazer alguém de fora da família, imagino que sempre haja aqui uma desconfiança, né? Poxa, mas será que é o melhor mesmo? Será que não é? Ele não tem nosso jeitão, né? Como que eu vou trazer alguém de mercado? Ah, mas não vai ter o mesmo interesse que a gente. Então, você deve sofrer aqui num primeiro momento, né, alguns desafios realmente de ultrapassar essa desconfiança. Você consegue ultrapassar geralmente essa desconfiança no momento preliminar, antes desse executivo entrar no negócio, ou é algo que vai acontecendo ao longo do início aqui do mandato dele?
Eu acho que assim, no próprio processo seletivo já se começa um namoro ali, né? Um entendimento. Mas no final do dia, por mais sofisticado que a gente faça o processo seletivo, por mais etapas, por mais ferramentas que a gente use, etc., o dia a dia, ele, enfim, tem um peso extremamente importante disso tudo. Então, o onboarding, né, aquela pessoa, o momento em que aquela pessoa ela entra e os primeiros meses ali, os primeiros 100 dias, os primeiros 6 meses, etc., eles são cruciais para que se entendam, né, um pouco dessa para que tanto o executivo entenda a empresa e a cultura da empresa, mas também os acionistas entendam um pouco daquele executivo, como ele performa melhor, como extrair o melhor dele. Né? Eu não acredito em bala de prata, Maurício. Assim, eu não acredito em fórmula mágica, sabe? O que eu acredito é assim: tudo que você conseguir fazer de forma faseada para que ambos os lados tenham um horizonte de adaptação um pouco menos brusco, é melhor. Né? Então, por exemplo, eu vejo muitas empresas optando por a primeira cadeira de C-level, etc. Vou trazer um CEO. Tem algumas situações que isso é válido, que é interessante, mas tem outras situações que eu falo, olha, por que você não traz talvez um diretor administrativo financeiro, enfim, entende como é a dinâmica de um estranho, entre aspas, entrando aqui, o que isso vai mudar, e aos poucos, gradativamente, você vai trazendo outras pessoas, e depois você, sabe, esse tipo de caminho, eu acho que ele vai mitigando riscos. Porque o nome do jogo aqui é mitigar riscos, né? A gente sabe como funcionam as coisas, mas, poxa, vamos supor que a gente tem uma situação hipotética, né? Então, eu não tenho alternativa, eu tenho que trazer um CEO agora. Poxa, então faz uma dobradinha, sei lá, nos primeiros 6 meses, faz um cargo co-CEO ali com o antigo acionista, combina o que é a alçada de um, o que é a alçada de outro, faz um caminho, né, um pouco mais faseado, né, para que as coisas se adaptem, ou pelo menos faça um mapeamento de riscos, aonde pode ser que tenha dor e faça um processo de onboarding detalhado e minucioso naqueles temas. Então, eu digo assim, não adianta gastar uma energia enorme no processo seletivo, por exemplo, ou para escolher a pessoa, se todo o processo de autodiagnóstico, de aonde pode dar errado, o que pode ser um risco, o que é muito peculiar da minha empresa que uma pessoa de fora não vai entender. Esse autodiagnóstico ele é fundamental para quê? Para que se prepare um plano para se mitigar esse risco. Então, esse processo de onboarding, processo seletivo, aliás, o pré-processo seletivo, que é quando a empresa chega à conclusão de que ela precisa fazer um processo seletivo, o processo seletivo e depois o processo de onboarding e o phasing out das pessoas que estão na posição antigas, tudo isso tem que ser na ponta do dedo. Não existe bala de prata, não existe movimento brusco, de uma hora para outra as coisas vão mudar e eu vou desligar uma chavinha aqui, ligar outra chavinha, isso não funciona. Legal. E no último episódio eu conversei com o Richard Dorn sobre as empresas centenárias, né? A gente falou muito da importância da sucessão, realmente, de planejar a sucessão e de saber fazer uma sucessão bem feita para que essa longevidade se torne realidade, né? É, como que você tem observado o mercado, né, brasileiro aí, nesse quesito de sucessão? Você até eu vejo assim, hoje a gente tem, todo mundo fala, né? A gente tem a coabitação aí de muitas gerações, né, na empresa. Então, não é mais como antigamente que você tinha lá talvez o fundador já se aposentando ou falecendo muito jovem, né, a segunda geração estava ali começando a estar pronta para assumir. Hoje, talvez eu tenha já uma geração, né, num cargo alto da companhia, mas uma segunda geração já também com um grau de maturidade elevado e talvez já uma geração subsequente já apontando aqui para trabalhar na empresa, né? Você acha que esse processo de sucessão ele tende a acontecer de uma forma mais curta, né, ou mais rotineira, ou tende a pular gerações, né, ou talvez até pensando aqui num caso que me vem à cabeça sempre, né, Magazine Luiza, que sempre eu já vi vários
várias vezes eles falando abertamente sobre o processo de sucessão deles, né, em que o Frederico teve um CEO profissional entre a Luísa e o Frederico, né? Então, você trazer muitas vezes um CEO interino para ajudar nesse processo de sucessão para que alguém da próxima geração. O que que você vê? Você vê alguma mudança de padrão? Você vê ou cada caso é um caso? Você consegue observar tendências no nosso mercado? Eu te diria que isso só fica cada vez mais complexo com, enfim, a gente vem trocando de gerações do ponto de vista, não do ponto de vista de geração familiar, mas de geração mesmo do mundo, de forma muito mais rápida. Né? Então, por exemplo, tem uma turma nova aí já nascendo num contexto de inteligência artificial. Com certeza você tem uma discrepância muito grande, por exemplo, de uma geração que foi criada num baby boomer e etc., com essa nova geração. São gerações que viveram contextos completamente diferentes, que esperam coisas completamente diferentes de uma empresa, da função daquela empresa e tal. Então, na verdade, eu acho que isso tem se tornado cada vez mais complexo do ponto de vista de perfis distintos. Por outro lado, cada vez mais é um tema que sabe-se que é complexo. E quando você sabe que um tema é complexo, você estuda sobre ele, você toma cuidado com ele e etc. Então, assim, acho que está ficando cada vez mais complexo, mas cada vez a gente vai ganhando mais maturidade para lidar com este tema. Então, vão se buscando ferramentas para que isso não seja um grande problema, não seja uma ruptura, não seja coisas nessa linha. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E assim, a sensação que eu tenho hoje é que a gente tem muita dificuldade é, dessa, é, dessa, desse contexto geracional, mas todo mundo hoje é sensível ao fato de que se tem um choque geracional. Então eu vejo o pessoal mais velho super respeitando aspectos do pessoal mais novo. E eu também vejo o pessoal mais novo ganhando mais maturidade de que precisa respeitar o pessoal mais velho. Então isso eu acho que é uma sofisticação que a gente vai ganhando. Eu vejo uma evolução bastante importante nesse aspecto, mas que existe um tabu, um contexto aí enorme. E acho que é legal você trazer o elemento do Magazine do Magalu, né, do Magazine Luiza, porque assim não tem uma coisa um formato certo para todo mundo. Às vezes você vai fazer um ciclo de dois CEOs profissionais para depois voltar uma pessoa da família e aquilo vai funcionar para a tua empresa. Às vezes você vai fazer um movimento direto, né, de pai para filho ou de pai para neto. Enfim, então não tem uma coisa que funciona para todo mundo. Eu acho que o principal ponto é respeitar a história, respeitar aquela empresa e respeitar o que é melhor para ela. E fazer uma solução customizada para aquela situação. Então, por isso que toda vez que a gente fala desse tipo de tema, é difícil de falar uma resposta que vale para tudo. Eu sempre vou falar para você assim: esse aspecto do respeito, do entendimento, da customização, de fato entender e de fazer um deep dive ali sobre todo o contexto envolvido, isso para mim é a essência do sucesso ou a essência do fracasso. É isso. Excelente. Também bate muito com a minha forma de pensar, né? A gente brinca que geralmente as famílias empresárias, elas não têm muita criatividade. Os problemas são muito parecidos, mas também a gente não consegue atacar os problemas de uma forma única e padronizada, né? A gente sempre tem que olhar realmente caso a caso e trabalhar caso a caso, porque tem suas peculiaridades. Muito bom, cara. Me fala mais uma coisa aqui. Eu ainda tô pensando aqui, né, nessa família que está na primeira transição entre gerações, né? E a impressão que eu tenho, né, na minha vivência também é que a gente tem cada vez menos aquele link, principalmente quando a família ainda não começou a trabalhar a sua governança familiar e aquele engajamento dos familiares. A gente vê menos do que via antigamente aquele herdeiro com aquela vontade realmente de ir lá e assumir uma cadeira, né? Muitas vezes esse herdeiro está querendo ir para mercado, né? E de fato conquistar, né? Fazer as suas conquistas próprias, né? Que não sejam ali herdadas, né? Da família. É, como que
como que você tem visto isso, né? Realmente aqui você também ajuda esses herdeiros a se colocarem no mercado e você vê também, assim como você vivencia, né, no teu dia a dia essas vantagens de ser também um acionista de uma empresa familiar, você vê, né, esses herdeiros que vão ao mercado também com vantagens aqui e mais facilidades por conta dessa relação, né, também por serem acionistas de uma empresa familiar, ou não encontra essa relação? Olha, é difícil de dizer, porque, por exemplo, você pode ter um herdeiro de uma empresa familiar que quer ser médico. Enfim, e aí esse contexto de ter vivido no ambiente de negócio, etc., Sim, talvez não vai exato. ser um grande aspecto para aquela pessoa, né? Por outro lado, no meu caso, nunca passou pela minha cabeça não estar envolvido em business, em negócio. Então, para mim, sim, porque eu fui exposto a discussões, a contextos, etc., que quando eu entrei no mercado de trabalho, eu já tinha alguns insights, né, e já tinha alguns aspectos, assim. Então, teve coisas para mim, na minha curva de aprendizado, que foram mais fáceis, porque eu já era familiar aquilo, né? Então eu acho que tem um pouco desse contexto e desse entendimento. E eu também diria que depende muito, Maurício, do tipo. Então, assim, por exemplo, se você tem uma pessoa como eu, né, que, puxa, quis trilhar carreira, quis seguir fora, né, do grupo familiar e etc. Mas eu tinha um aspecto receptivo. Então, minha mãe, meu irmão, enfim, são pessoas que acolhiam a minha vontade, né, e que não lutavam contra a minha vontade. Então, quando eu tive essa situação, eu, na verdade, somei esforços, né? Então eu continuei me envolvendo, entendendo, dou meus pitacos, falo o que eu acho, eles me procuram e me questionam sobre esse tipo de coisa e tal. Então você tem uma relação muito mais azeitada, né? Agora, quando você tem uma situação onde, por exemplo, ou o pai aqui, a mãe, querem que o filho assuma um papel que o filho não quer assumir, ou mesmo o filho quer assumir um papel que o pai e a mãe não quer que ele assuma, enfim. Você tem qualquer coisa nesse tipo, aí você tem uma relação um pouco mais truncada, né? E aí você pode deixar de colher essa situação vantajosa para ambos os lados, para ter, na verdade, uma rusga, um problema de comunicação ali e tal, e não tirar disso, dessa relação, o melhor que ela pode dar. Né? Então eu acho que depende muito. Então, um trabalho muito importante que eu faço, e aí isso, como paid, a gente sempre vai trabalhar do ponto de vista da empresa, a gente nunca vai ter relação com o candidato, contratual e etc. Então eu nunca vou poder pegar um herdeiro de uma família e fazer um trabalho formal com ele, mas indiretamente, o Stefano, não a Paige, eu acabo fazendo muitas vezes mentoria, eu conto como foi a minha situação, o que se passou, o que eu acertei, o que eu errei, o que aconteceu. Então, eu brinco que, como eu passei por tudo isso, eu sinto que eu tenho quase que a responsabilidade social, né, de azeitar isso para outras pessoas que ainda não passaram. Né? Então eu faço muito desse papel. E do outro lado, quando eu estou atendendo uma empresa de controle familiar que tem esse tipo de dilema, eu também faço esse papel. Eu conto um pouco, né, desse contexto, o que eu já vi, o que eu não vi, o que funciona, o que não funciona, e tento ajudá-los, né, a azeitar um pouco esse ambiente. Porque no final do dia, a clareza do que é esperado de cada papel, a clareza das expectativas, é o que eu falei para você. Às vezes ela é mais importante do que de fato o técnico de fazer o processo de sucessão. Então é um trabalho que, via de regra, não está escrito lá no meu contrato que eu vou fazer, mas na prática tenho que fazer. Né? Então, para ter sucesso, eu preciso que isso esteja funcional. Né? Em que momento que você recomenda, assim, essas empresas familiares que estão nessa dúvida de como seguir, né? Se elas insistem ali em seguir, né, com um herdeiro, uma sucessão dentro da própria família, ou se buscam alguém de mercado. Primeiro eles precisam pensar e amadurecer essa decisão para depois te procurar, ou você pode ajudar também nessa tomada de decisão, né? Em que momento que você recomenda que eles procurem uma consultoria como a Page, como você? E mundo perfeito seria que eles me procurassem antes de tomar essa decisão, porque eu justamente vou ajudar e trazer elementos para que essa discussão ela seja um pouco mais profunda. Então, por exemplo, tem situações onde a gente faz um processo de assessment.
a gente aplica testagem, a gente entende quem são os herdeiros, quem poderia ter esse tipo de perfil e etc. Então a gente faz esse tipo de trabalho e a partir disso vários insights vão surgir. Talvez aquela pessoa que todo mundo esperava que não, esse aqui vai ser o sucessor, na prática não é. E aí a gente vai mudar a decisão, a gente vai olhar de uma outra forma. Tem situações onde, por exemplo, eu já sugeri, falei, olha, essa pessoa ela tem um altíssimo potencial, mas assim, ela ainda está muito crua, então a gente precisa de uma ponte até ela chegar. Vamos fazer um processo de mentoring, vamos trazer um conselheiro consultivo, por exemplo, para já começar a dar os pitacos e suportar essa pessoa em pontos que ela ainda não é tão desenvolvida, e ele pode fazer um papel de mentor em paralelo. Enfim, então tem N ferramentas que a gente pode usar. Eu brinco que hoje, né, assim, existe um ecossistema de suporte a uma empresa familiar. Esse ecossistema às vezes, um consultor, às vezes, um executivo, às vezes, um conselheiro consultivo, às vezes, um mentor. Ele, enfim, tem diversas funções que podem ser utilizadas ali, dependendo do remédio que aquela empresa precisa. Agora, toda vez que a gente começa a fazer isso antes de uma decisão ser tomada, a gente poupa esforços e a gente aumenta a nossa capacidade de assertividade. Então, o mundo perfeito é, às vezes eu até falo, a empresa me procura e fala, olha, você pensou sobre isso? Você pensou sobre aquilo? E a pessoa fala, não, não pensei. Eu falei, então peraí, então vamos fazer o seguinte, pensa e daqui 15 dias a gente volta a conversar. Então, eu normalmente prefiro ser o provocador de tudo isso e ajudar esse processo, porque a gente chega mais maduro com uma capacidade de assertividade maior lá na frente. Perfeito, perfeito. Dedini, muito obrigado. A gente está chegando ao fim, já estouramos aqui o tempo. Agradeço novamente tua participação. Acho que foi bem rica aí a tua contribuição e pode ajudar a esclarecer muitas empresas familiares que realmente se encontram ou se encontrarão muito em breve nessa dúvida, né? Insistir num caminho de sucessão dentro da família, buscar alguém de fora. Então, conversem aí com o Dedini. Dedini, quem quiser entrar em contato contigo, LinkedIn, qual que é o melhor caminho aqui? LinkedIn, estou super ativo lá, consistente. Toda semana eu posto algum artigo, às vezes dentro do tema que a gente está discutindo aqui, às vezes sobre outros temas de gestão de pessoas e etc. O meu e-mail é simples, é stefanodedini@michaelpage.com.br. Então quem se interessar, quiser bater um papo comigo também, mesmo que você seja acionista, quer trocar uma ideia, né, falar um pouquinho sobre boas práticas e sobre o meu caminho, eu estou super à disposição aqui. Perfeito. Então, só para quem estiver só ouvindo e não vendo ali nas redes sociais, Stefano com PH, tá? Stefano Dedini, S mudo, Stefano Dedini, arroba page, isso? michaelpage, michaelpage.com.br. michaelpage.com.br. Maravilha. Muito obrigado de novo, Dedini. Um grande abraço. Obrigado, um abraço, Maurício. Tchau, tchau.